Boa noite. Boa noite, meu povo. Sextou. Uhul. Estamos informando aos seus seguidores. Boa noite, gente. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Sextou por aí, sextou por aqui. Sejam bem-vindos. A gente tá ao vivo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos à quinta e última live da nossa semana de aquecimento do empreendedorismo na enfermagem. Deixa eu só ver se a conexão aqui do YouTube tá tudo certinho. Peraí. Tá certinho aí? Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à quinta e última live de aquecimento. Tô muito animada porque essa semana foi muito produtiva, foi muito legal. A gente falou de temas extremamente relevantes e eu tenho certeza que já ajudou a abrir a mente aí de muita gente, né? De muitos enfermeiros que não conhecem muito sobre esse mundo do empreendedorismo e aí já deu pra colocar um bichinho aí na cabecinha de vocês e ver que realmente é possível, que a gente consegue e é muito tranquilo, né, da gente conseguir entrar no mundo do empreendedorismo na enfermagem, tá? Bom, quinta e última live de aquecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Anne, eu sou enfermeira. Eu constituí a minha carreira no mundo corporativo, no CLT, durante 15 anos, mais que isso, né, mas depois de formada, e há 2 anos eu já realizei a minha transição de carreira para o empreendedorismo, tá? E a minha missão aqui nas minhas redes sociais é justamente essa, ajudar os meus colegas da minha profissão a terem total segurança nessa transição de carreira para o empreendedorismo, ou se de fato não for a vontade da pessoa sair do emprego atual, mas realizar algo paralelo se a pessoa tem esse sonho no empreendedorismo, conhecer um pouco desse universo, tá? A gente vai entrar no assunto da live, mas só vou dar um recadinho da Masterclass. Na segunda-feira a gente vai começar o nosso evento. É um evento que eu fiz com muito carinho, tá? Então é um mini curso com 3 aulas. Vai começar agora segunda-feira, dia 13, vai até o dia 19. Eu vou liberar 3 aulas de puro conteúdo que vai te levar do absoluto zero até o faturamento de 10 mil reais. As pessoas me questionaram muito quando eu falo isso nas minhas redes sociais, então eu precisei provar que isso é muito possível, né? Nos meus conteúdos, nas minhas lives, eu trouxe mecanismos e formas de como chegar nesse faturamento, então eu já provei pra vocês que realmente é muito trabalho, que nem eu falo pra todo mundo, falo em todas as lives. Não existe mágica, existe um passo a passo, um método, existe pessoas interessadas, engajadas no seu propósito de vida e em não querer mais só viver um salário no final do mês e viver do sistema tradicional de trabalho, tá? Então, a Masterclass traz isso pra vocês de forma objetiva, de forma clara, né? E lá também eu vou tirar as principais dúvidas que eu venho recebendo na minha caixinha de pergunta, no meu direct e nas caixinhas que eu abro, tá? Eu vou ensinar, inclusive, de que forma que eu faço isso. Que eu falo pra todo mundo, o enfermeiro não tem tempo pra perder, então eu ensino de uma forma prática e clara e objetiva, aproveitando o seu conhecimento e a sua experiência profissional. Que então é um evento extremamente inovador, completamente novo, vocês podem pesquisar por aí, vocês não vão achar. Se vocês acharem, vocês podem me mandar. Mas ele foi lapidado pra ajudar vocês a aguçar na mente de vocês, começar a perceber o quanto o conteúdo e a experiência de profissional de vocês é rica em conteúdo para você monetizar. Mesmo se você está totalmente do zero ou se você já tem um projeto que a gente consegue adaptar ele de uma forma atual, que ele consiga atingir esse objetivo, tá bom, gente? Independentemente da sua área de atuação, se você está começando agora ou não, se você tem algum conhecimento sobre o empreendedorismo ou não, tá? Se você conhece alguma coisa do digital ou não, isso
é pra você, independente do nível de conhecimento que você tenha, tá bom? O evento é 100% online, gratuito, com direito à apostila das 3 aulas e a gente emite, inclusive, o certificado no final, tá? Então, quem não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, pode se inscrever lá ou mandar um eu quero aqui nos comentários depois que eu envio o link da página de inscrição, que vocês já caem lá direto. E quem ainda não tá no grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo do WhatsApp, e lá eu vou mandar as principais informações, vou mandar por lá os links das aulas, as apostilas, tudinho. Tá bom? Então, se você tá inscrito na Masterclass, mas ainda não entrou no grupo, eu recomendo que entre, porque lá a gente não perde nada, tá? E as lives de aquecimento eu gosto de fazer para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre esse universo, que é o empreendedorismo, porque tem gente nova chegando aqui, que esse tema tá sendo muito atual, né? Tá sendo muito... Então, tem muita gente que, infelizmente, se assusta com essa palavra do empreendedorismo, mas que realmente as lives, para aquecer vocês, é para mostrar o quanto isso é possível, tá? O quanto isso é tangível na vida do enfermeiro que, às vezes, tem medo de sair do seu emprego atual e quer conhecer um pouco desse universo. Então, na live, eu trago muitas informações que são relevantes e acabam de fato com algumas objeções, né? Então você se identifica, às vezes você tem um medinho lá que você não consegue nem verbalizar qual é esse medo, mas você se identifica dependendo do tema da live que a gente traz, a gente quebra tabus, né, de quem tem vontade de aprender e tá totalmente perdido, começando do zero. E o objetivo é esse mesmo, né? Chegar mais por dentro desse assunto do empreendedorismo lá na live, na Masterclass, para você aproveitar ao máximo o conteúdo que tá lá. Tá bom? Eu tô aqui sempre falando nas minhas redes sociais, voltado aqui para os meus colegas de profissão da enfermagem, mas eu tô recebendo muito feedback de outros profissionais de saúde, psicólogos, nutricionistas, porque eu acho que empreender na nossa área de atuação é muito rico, eles estão aproveitando os meus conteúdos para abrir a mente e fazer isso, só que é óbvio que as minhas chamadas serão sempre para os meus colegas da enfermagem, porque... Como eu trouxe nas últimas lives, a gente tem crenças limitantes muito profundas, questões culturais que a gente traz lá do passado. Então eu preciso ajudar a minha classe da enfermagem para fazer uma comunidade para ajudar o enfermeiro e a enfermeira que está ali na linha de frente com falta de qualidade de vida, sem reconhecimento profissional, tá bom? E o meu objetivo é esse mesmo, tá? Que vocês se identifiquem com o método e vocês consigam... aproveitar e trazer para a realidade de vocês. Se você esteve comigo ontem, na live de ontem, a gente falou um pouco sobre as crenças da enfermagem, né? De empreender na enfermagem. Lá você consegue entender muito com relação aos desafios que a enfermagem enfrenta até hoje, mesmo nos dias atuais, né? Que ainda a gente tem muitas questões relacionadas às questões culturais do passado, do histórico de enfermagem que a gente traz até hoje. Se você não assistiu ainda, eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque eu trago questões muito profundas, né? Você terá vários insights riquíssimos para a construção da sua percepção de uma mente empreendedora. Eu gostaria de, antes de entrar no tema da live, fazer uma pergunta, na verdade é uma provocação aqui para vocês. Depois eu vou até deixar Oi, Lu. Vou deixar aqui pra vocês uma enquete de que horário de live aqui pra vocês é mais interessante, tá? Mas a provocação que eu queria trazer aqui pra vocês agora é o seguinte. É uma pergunta que fizeram pra mim lá atrás, quando eu tava me formando na mentoria como mentora, né? Eu fiz um curso como mentora. E lá eles fizeram uma dinâmica com a gente e eles fizeram uma pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você se você decidir empreender? Vamos refletir de novo nessa pergunta. Qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo? Pior coisa, se eu decidir empreender e não dar certo. Né? Voltar pro meu emprego atual, voltar pra casa da minha mãe, diminuir a minha renda. Qual que é a pior coisa? Então, assim, essa foi uma pergunta que fez eu refletir muito, porque a gente fica muito apegado às questões do medo, né, das incertezas. Então, essa pergunta me trouxe respostas para que eu tomasse coragem, tomasse a minha decisão de seguir em frente.
para realizar minha tão sonhada transição de carreira. É óbvio que eu tinha medo, né, de saber se aquilo tudo ia dar certo ou não naquela época. Naquele momento, quando eu defini o que realmente era pior para mim, eu entendi que aquilo ainda era melhor do que eu ter a chance de passar 10 anos fazendo o que eu não queria e não ter o resultado que eu desejava. E viver uma vida sem o meu propósito, né? Que daqui 10 anos eu não me via, não queria ter aquela sensação de estar infeliz de não ter tentado, né? Então aquela pergunta pra mim foi uma dinâmica muito pesada, revisitou muita coisa nas nossas vidas lá, foi muito legal. Então me marcou, por isso que eu queria trazer aqui pra vocês, porque como o tema da live hoje é como eu vou usar a minha experiência profissional para monetizar, é importante a gente fazer alguns questionamentos pra gente mesmo, né? E aí eu não tive mais dúvidas, eu achei muito poderoso aquilo tudo, para eu definir e olhar para a minha vida e o que eu queria, para eu realmente ter a minha tomada de decisão. Então, o pior pode acontecer se você não tomar essa decisão, é olhar para trás daqui 10 anos e falar, eu podia ter tentado, né? Porque muitas vezes o pior não é tão pior assim, né, do que aquilo que a gente pode deixar de seguir o nosso sonho. Só que eu sabia que eu teria muitos desafios, porque a gente sabe que quando a gente vem do corporativo, do mundo da CLT, a gente não tem muito conhecimento sobre esse universo. Então eu fui atrás de me desenvolver de uma forma muito profunda, psicologicamente. Eu precisava virar minha chave. Para quem tem essa carga que está muito acostumado a trabalhar para outras pessoas, a trabalhar no CLT, você depende disso financeiramente, inclusive, você precisa desconstruir padrões. Você precisa desconstruir padrões. Então, para eu conseguir virar o meu mindset, virar minha chavinha para o empreendedorismo, eu precisei trabalhar minha mente. Eu precisei muito, porque você está doutrinada ali, receber a sua garantia, dependente de que dia do mês, mas você sabe que você vai receber. Então, adquirir uma mente empreendedora no mundo que a gente vive de forma paralela, me trouxe muita dificuldade. Eu tive alguns transtornos, inclusive, né? A mentalidade, é importante você estudar sobre isso, porque é ela que vai definir, né, o resultado final, aonde você quer chegar. A mentalidade é que vai definir realmente o caminho que você vai seguir. Você precisa ter uma mentalidade alinhada com o seu objetivo, porque não adianta nada você falar assim, eu vou empreender, legal, só que você tá muito presa às amarras da vida que você vivia no sistema tradicional de trabalho. Então tem que ter um alinhamento, né, com o seu objetivo, com o que você vive hoje e com a sua mente. Se você consegue entender isso e consegue fazer isso de uma forma muito coesa, né, com que elas se conversem, aí não tem como não dar certo o seu negócio, né? Pessoas com mentalidade forte estão sempre prontas a achar a solução. Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito na mente empreendedora. Porque quando a gente não tem esse costume, a gente tem o padrão de usar sempre o vitimismo, achar que a gente não vai conseguir, não achar solução para os problemas, e a mente empreendedora você não tem espaço para isso, né? A mente empreendedora você vai ter que ter umas 20 soluções para cada problema, então você não tem espaço para isso tudo, não. A própria origem da palavra empreender demonstra que é preciso você ter coragem, né? Você precisa assumir os riscos de busca do seu objetivo maior. Então você precisa ter um alinhamento aí do seu objetivo e da sua mente. Por isso que eu não tenho como. Um dos pilares da minha mentoria é um dos modos, na verdade, eu dedico completamente, porque tem gente que negligencia essa parte, gente, não pode. Quando a gente traz padrões da nossa vida, do sistema tradicional de trabalho, ele não tem nada a ver com empreender, com o mundo de você fazer o seu negócio dar certo. Você precisa desenvolver isso e eu não posso negligenciar nada disso com as minhas alunas, com os meus colegas e nas minhas redes sociais. Então eu falo muito, porque isso foi essencial na minha carreira. Essencial mesmo, porque além da gente ter a carga da profissão, que a enfermagem ela foi doutrinada para trabalhar para os outros, a gente tá ali com uma outra carga muito pesada, que é
trabalhando no sistema tradicional de trabalho, na CLT. Então, existem padrões muito fixos de muitos anos na nossa vida. Então, se você não se desenvolver, não tem como você ter sucesso, tá? E aí você precisa analisar. Basta a gente... olha só como é interessante trazer uma situação aqui pra vocês com relação a uma mente diferente, uma mente realmente de um empresário, de um empreendedor. Você já reparou que... Vamos pensar nos ganhadores da Mega Sena. É simples, é muito simples. Isso é estatístico, né? 90% dos ganhadores da Mega Sena não procuram ajuda e eles perdem tudo. Eles não têm uma mentalidade alinhada e preparada para ter aquele padrão ou aquele número de ganhos de dinheiro que eles acabam ganhando. Então, assim, ao mesmo tempo tem gente que demora muito para ter esse resultado e aí tem que desenvolver no meio do caminho ali uma mente empreendedora. Então, e tem gente que consegue, é mais difícil, mas consegue, tá? Deixa eu... Sistema aqui, peraí. Bom, enfim, e um dos pilares realmente de uma mente empreendedora é você ter aquela questão de resolutividade. Você precisa não ter medo dos desafios que você vai encarar no dia a dia, né? A pessoa que consegue ter essa mentalidade, ela sempre tá pronta a achar uma solução para cada problema, né? Ela não se abate, porque quando a gente tá acostumado a empreender, todo dia é um desafio diferente, né? Todo dia é um desafio diferente. Repara numa coisa, se você hoje trabalha num sistema corporativo ou numa instituição de saúde, pensa comigo, se você sempre tem aquela pessoa que se destaca, presta atenção. Às vezes a gente tá no automático e não consegue prestar atenção. Mas você já trabalhou com uma empresa onde você já se deparou com uma pessoa que reclama de tudo? Sempre tem essa pessoa, não tem jeito. Ela acha um problema para cada solução. É totalmente mimizenta, tá sempre em rodinha de fofocas. Sempre tem. Mas também tem aquela outra pessoa que você percebe que se destaca, é totalmente diferente. É uma pessoa que quando aparece um problema, todo mundo recorre a ela. Você já reparou? E o que é pior de tudo, essa pessoa, inclusive, ela é julgada por ser assim. Só que ela geralmente se destaca em cargos executivos, ela tá em constante promoção. Então, gente, não tem jeito. A mentalidade empreendedora apresenta um papel fundamental, né, no desenvolvimento de uma empresa e é essencial para a sociedade. Você se torna uma pessoa melhor. Sem ter essas pessoas corajosas, criativas e inovadoras, jamais a gente conseguiria, né, ter essa mudança que o mundo tá tendo aí com pessoas corajosas de empreender em um monte de coisa diferente, né? Se ninguém se arriscasse para lançar uma coisa nova, um produto novo, estratégias de gestão, ferramentas úteis para o nosso cotidiano, a gente não ia desfrutar uma vida confortável igual a gente tem hoje, né? Olha só quanta facilidade a gente tem hoje. Para isso a gente teve que ter pessoas lá atrás com mente empreendedora. A ideia já foi, uma ideia, né? E aí ela vai lá e coloca em prática. Mas ela não sabe se vai dar certo ou não. Já é estabelecida uma mente empreendedora nessa pessoa, né? Quem conta com uma mente empreendedora sabe que está sempre em busca de novos conhecimentos, experiências, habilidades. O tédio, pode esquecer, não existe, né? E a falta de motivação não existe. É uma das principais queixas dos trabalhos assalariados, né, que a gente tem. Tá desmotivado, tá com tédio. E com a pessoa que empreende não tem isso. Quem abre um negócio dificilmente enfrenta esse problema. Porque tá sempre ali no cotidiano alguma coisa nova, é muito dinâmico, desafiador, é empolgante, tem dias bons, tem dias difíceis, como qualquer outra coisa. Empresários com essa mente, quem tem essa prática de ter uma mente empreendedora, tem muito mais chances de alcançar o sucesso.
Exatamente por isso que estão mais perto da independência financeira, né? Ter uma vida confortável, adquirir patrimônios, proporcionar boas experiências para a família. São algumas coisas, alguns exemplos importantes que um empresário trabalha pra caramba, um empreendedor trabalha muito, mas ele consegue escalar todos esses ganhos de forma mais rápida, né? Você aguça o seu senso crítico, se torna uma pessoa que questiona, enxerga tudo, né? Uma oportunidade surge, a gente pode só ver aí a questão dos aplicativos, das startups. Se não tivessem pessoas com esse tipo de mente de empreendedor, a gente não teria essas facilidades do dia a dia, né? Administrar um negócio é uma missão desafiadora demais. E nem tudo tá sobre o nosso controle, né? Nem tudo. Mesmo estudando, trabalhando, dando duro, as coisas podem não ser conforme a gente espera. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar forte psicologicamente para isso, né? Contar com bons parceiros, ter uma rede de apoio, especialmente para quem se refere quando está se desenvolvendo uma mente empreendedora. Quando você vê de perto casos de sucesso, é ali que você tem que se espelhar. Você precisa modelar, né? Você consegue ter mais chance de progredir. Então, olha só como essa missão é complexa, né? Eu preciso destacar que mudar a forma de pensar, consequentemente de agir, pode impactar todo o aspecto da sua vida. Tudo, tudo. Além do sucesso profissional, isso fará com que você e outras pessoas se sinta realizada, você seja mais feliz. Né? O trabalho ele vai vir, a gente tem que trabalhar, tem que dar duro, independentemente do que a gente está fazendo. Não importa, né? Como você terá vantagens de empreender usando sua especialização, se você não tiver essa mente empreendedora? Você precisa se preparar para isso. Você tem a obrigação de se preparar para isso. Existem muitas possibilidades da gente empreender de forma segura, de forma muito segura na enfermagem, né? E é o que eu sempre trago aqui para vocês, e eu trago muito isso também lá na Masterclass. Eu tenho muito cuidado com relação às nossas resoluções e leis do nosso conselho de classe. Então, as possibilidades que eu vou trazer aqui para vocês é cumprindo todas as exigências do nosso conselho. Então, a gente tem que se preparar psicologicamente para a gente desenvolver um produto ou um serviço usando a nossa experiência profissional, as nossas especializações, ou até fazendo parceria com outros colegas e se desenvolver muitos projetos e muitos negócios na nossa área de atuação, só que a gente precisa ter uma mente empreendedora para isso, não tem jeito. E se você, assim como eu, lá atrás, que tinha esse sonho de começar um negócio só seu, né? Mas a gente, às vezes, tem muitas questões financeiras, questões de responsabilidade, né? Que não pode largar o seu emprego hoje. Então, o emprego que você tem hoje é o único sustento seu. Você consegue totalmente fazer isso de forma paralela. Totalmente, gente. Sabe que não tem nada a ver. Sabe que não tem nada de errado nisso, tá? Dá pra fazer de forma paralela. Até porque, até você se sentir seguro e ter os seus primeiros resultados. Caso você for, se você for uma pessoa mais destemida, então vai pra cima, entendeu? Vai, se você acha que você já consegue desenvolver o seu produto, desenvolver o seu negócio ou o seu serviço, e aí não tem como dar errado, né? São possibilidades muito promissoras o que eu vou trazer aqui. E é muito plausível, muito tangível a gente desenvolver. Mas se você for uma pessoa mais cautelosa, fica tranquilo, dá pra fazer de forma paralela, não tem problema nenhum com isso, né? Muitos profissionais da enfermagem ainda não sabem que a nossa profissão é uma profissão autônoma. Então eles ficam presos com medo, achando que só porque tá trabalhando num vínculo fixo, né, num vínculo formal, acha que não pode fazer nada de forma paralela. Pode, a gente pode. Como eu falei, eu acho que foi na primeira live, na segunda-feira, se não me engano. A profissão da enfermagem, ela não tem nenhuma hierarquia com relação às outras os outros profissionais de saúde. Por exemplo,
O nutricionista vai lá, tem o seu vínculo formal e depois ele vai atender os pacientes deles no consultório. O psicólogo a mesma coisa, o fisioterapeuta a mesma coisa, o médico a mesma coisa. Para a enfermagem não é diferente. Amém. Para a enfermagem não é diferente. É igualzinho. Igualzinho. Me diz aqui se você já sentiu que queriam te colocar numa caixinha para seguir padrões de outras pessoas, mas aquilo não tinha nada a ver com você. É isso. São pessoas que não querendo com que você pense diferente delas, tá? São pessoas não querendo que você progrida. É aquela frase, clichê que a gente tem falado por aí. As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhores que elas. Então, a gente pensar de forma diferente pra gente conseguir conquistar alguma coisa na nossa vida, você não pode querer achar isso lá fora. Você tem que achar isso dentro de você. Por isso que eu fiz questão de começar essa live falando da mente empreendedora, porque ninguém vai ensinar isso pra vocês. Vocês precisam buscar ser assim. Eu sei exatamente o que é isso. Infelizmente, por muito tempo eu permiti com que as pessoas fizessem isso comigo, né? Mas ali, graças a Deus, eu consegui dar um basta. A nossa profissão, ela é muito bonita, legal, ela é muito bonita, sim. Só que tem um viés de romantismo nela, né? Que a gente traz lá do passado. Mas como eu falei nas outras lives, a gente não pode fomentar isso de forma nenhuma. Que a enfermagem tem que ser valorizada, que a enfermagem não pode ser valorizada de forma financeira. Acima de tudo, a gente está ali trilhando o nosso caminho para conquistar a nossa independência financeira, a nossa realização profissional como qualquer outra profissão. Então a gente não pode romantizar e deixar com que outras pessoas façam isso. A gente está entregando um trabalho maravilhoso, bonito, de excelência, porém a gente quer uma escalabilidade financeira, a gente quer uma qualidade de vida, a gente quer ter dinheiro para gastar, a gente quer ter condição de dar o que os nossos filhos querem, né? Por isso que eu falo que eu trago aqui possibilidades de empreender dentro da sua área de atuação, porque eu sei que o enfermeiro, a enfermeira que tá ali, trabalhando, se dedicando, a gente não tem tempo a perder. A gente tem que aproveitar toda essa carga de conhecimento que a gente tem, sem sair da nossa zona de conhecimento e fazer disso um negócio. A gente tem que monetizar o nosso conhecimento, a gente tem que empacotar o nosso conhecimento e fazer ele virar dinheiro pra gente, né? Se você entender isso, o céu é o limite, né? Isso aqui vai dar só um norte pra vocês, gente. Na Masterclass eu me aprofundo mais. Por isso que eu acho que a live ela é interessante pra aguçar o senso crítico de vocês com relação ao que você tem de conhecimento e falar, opa, acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui. Então, se ninguém provocar isso em vocês, vocês não vão conseguir sozinho. Porque eu não tenho essa mente empreendedora e essa carga de possibilidades, porque eu vejo oportunidade em tudo de forma natural. Eu fui buscar conhecimento, eu precisei estudar muito para entender que isso é possível, né? O mundo da saúde ele é muito vasto, muito, muito vasto. A gente tem colegas de diversas especialidades e é exatamente isso que traz essa segurança que é possível empreender em qualquer área de atuação, tá? Vocês vão entender totalmente que é possível tirar o seu projeto do papel em pouquíssimo tempo. Só que vocês precisam saber que existe um passo a passo, existe uma estratégia, tá? Eu vou falar aqui pouquíssimas possibilidades, mas o céu é o limite, existe um monte de outras possibilidades. Você sabia que o enfermeiro pode dar consultoria? Vocês sabiam disso? Que o enfermeiro pode dar consultoria? Uma pessoa que está enfrentando, presta atenção, o que eu vou falar sobre a relação à consultoria. Se existe uma pessoa que está enfrentando um determinado problema na profissão dela, que ela acabou de começar ou acabou de se formar, ou ela está num setor novo, que é exatamente um setor ou uma área que você domina e você conhece muito. Só que ela não está atrás de um curso padrão, ela não está atrás de uma aula completa, ou ela não está atrás de uma pós-graduação, ela não está atrás de um tutorial, não, ela só quer resolver aquele problema específico dela, né? Eu vou explicar, eu vou falar mais na prática aí pra vocês. E aí você entra como especialista para ajudar essa pessoa,
né? Você entra na jogada como especialista. A sua experiência, ela vale ouro. Muito provavelmente você tá deixando de ajudar e ensinar e faturar um colega que tá passando por um perrengue e você pode resolver a vida dele, né? Você sabendo se posicionar da forma certa, né? Virando alguém que as pessoas olhem pra você e falam assim, você tem que se posicionar mesmo como autoridade no assunto, dentro da sua área de atuação. E a pessoa vai se identificar com você, a pessoa vai falar assim, nossa, eu acho que a Maria consegue me ajudar. Eu acho que eu consigo contratar essa consultoria só pra me sanar essa dúvida aqui que eu tô tendo no meu trabalho, né? Eu fiz muito isso. Eu fiz muito, né? Porque a gente ainda tem um grande tabu de cobrar de um conhecido. E isso não pode existir. Eu sei que a nossa classe da enfermagem, ela não a gente não tem muito conhecimento sobre vendas, a gente tem essa vergonha de cobrar por nosso trabalho, mas a gente não pode, né? A gente tem que monetizar o nosso conhecimento, a gente pagou caro, a gente não conseguiu o nosso diploma de graça. Então, se você tá ajudando uma pessoa, você precisa ter uma visão de negócio, né? Agora, isso é o seu sustento, isso depende de você. Começa a praticar e olhar a oportunidade para o seu negócio, né? Não tenha medo de oferecer ajuda sendo ela monetizada. Você não pode ter medo. Você pode falar, olha Maria, eu sei que você está passando por um problema, eu consigo te ajudar, minha consultoria é tanto. Né? Em 2 encontros você consegue sanar e eu te dou tudo pronto. A gente como enfermeira, muito provavelmente a gente é especialista em alguma área, então a gente consegue, dentro da nossa área de atuação, ajudar numa consultoria alguém que esteja passando por um processo. Eu vou explicar para vocês na prática. Por exemplo, a consultoria é uma coisa muito rápida de você entregar, por isso que eu acho que existem algumas áreas que eu falo que dá pra gente monetizar de forma rápida e a gente ter os nossos primeiros resultados pra gente não desanimar no processo, no caminho, tá? Então, assim, a consultoria você vai discutir no máximo 1 ou 2 temas e ela acontece no máximo de 2 a 3 encontros, como se fosse uma consulta médica mesmo, tá? A pessoa tem um problema, você vai identificar qual é a dificuldade daquele problema no primeiro encontro, vai pontuando e no segundo encontro você traz para a consultoria sugestões de melhoria em formato de relatório, e esse relatório pode ser tanto num PDF mesmo, tá? Você vai trazer resolutividade para aquele problema dela, você vai sugerir, você que vai falar mesmo, né? Além de você empoderar ela para resolver aquele problema, você vai trazer esse resultado em relatório. Pode ser em mapa mental, pode ser em PDF, pode ser em ferramentas de gestão, como o Trello. Eu uso muito o Trello, né? Eu gosto muito do Trello porque você consegue compartilhar as sugestões de melhoria e tirar alguma dúvida se a pessoa está passando por alguma dificuldade. Isso não tem regra, gente. Você apresenta o seu relatório trazendo uma experiência naquele assunto, entrega a solução para ela e beleza, você ganhou o seu dinheiro usando o seu conhecimento, né? Se eu sou especialista, eu como especialista, vou explicar para vocês como é que eu fiz. Uma das minhas especialidades é enfermagem do trabalho. Então, como que eu me posicionava? Primeiro você tem que escolher uma rede social que você entenda que você vai captar o perfil de cliente que você quer ajudar. Então, na época, quando eu fiz isso, que eu tive meus primeiros resultados de forma muito rápida, eu me posicionei no LinkedIn. Então, eu tava lá como consultora de enfermagem do trabalho. Eu coloquei lá. Eu sou consultora de enfermagem do trabalho. Você, minha colega de profissão, ou meu colega de profissão, enfermeiro do trabalho, tá passando por algum problema, entre em contato comigo, consigo te ajudar. E aí, eu fui ajudando, gente, eu já dei consultoria, eu fazia alguns posts estratégicos e colocava lá. Você aí na medicina do trabalho, no ambulatório médico, tá passando por esse tipo de problema? Então na verdade, eu falava de algumas dores que eu sabia que uma enfermagem do trabalho passa. Então a pessoa, quando percebia que ela estava passando por aquele problema, ela se identificava comigo na hora.
na hora. Então eu já dei consultoria para ajudar colegas da enfermagem a fazer relatório de absenteísmo, projeto de sinistralidade. Projeto de sinistralidade é uma coisa muito nova para elas. Elas não fazem ideia de como que faz isso. Mas também dei consultoria para coisas simples, projeto de atestado, periódico, coisas carro-chefe mesmo de uma profissão que eu de uma área que eu dominava muito, eu sabia como fazer, sabia como resolver, e a pessoa entrava em contato comigo e eu dava aquela consultoria. E outro formato muito interessante é que consultoria às vezes pode virar inclusive mentoria, né? Quantas vezes nessa consultoria eu provocava, ficava sabendo um pouquinho mais sobre a vida daquela pessoa naquela profissão, e ela tinha não só aquele problema, mas ela tinha tantos outros problemas que ela acabava me contratando como uma mentora. Então a gente passava lá 1 mês, 3 meses, 6 meses juntas, a gente desenvolvendo vários projetos juntos. Então mentoria é outra coisa extremamente tangível que você consegue monetizar o seu conhecimento e ajudando outros colegas que tá começando ou que tá passando alguma dificuldade na área deles, e aí você consegue monetizar tranquilamente, tá? Não vou trazer valores aqui, porque eu acho que eu tenho algumas lives que já trago, e na Masterclass eu falo um pouquinho sobre os valores, mas é porque eu fico eu tomo muito cuidado quando a gente fala de valor. Ah, Anne, quanto que eu cobro? Porque todo mundo tem um começo. Então eu não posso virar pra vocês e falar: ah, tá bom, a minha consultoria de 2 horas é R$300. A minha consultoria de 2 horas é R$1.000. Você precisa ter o seu momento de autoridade. Então, uma vez que você deixa algum tipo de valor padrão, você tira a possibilidade daquela pessoa de forma psicológica, para quem tá começando, de falar: mas eu quero cobrar 100, porque eu ainda não tô me sentindo seguro. E tá tudo bem. Você, inclusive, pode dar consultoria de graça para você se sentir seguro e para começar a cobrar. Então, eu acho muito chato esse negócio de ficar trazendo padrões de valores, porque todo mundo tem um começo. E eu sei como que é, eu já tive o meu começo, eu sei como é horrível você ter uma mentoria com alguém que te ensina alguma coisa e aquilo ser engessado, escrito em pedra. Não pode, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, então a gente tem que trabalhar com a diversidade, diferenças de todo mundo. Tem perfil, tem pessoa que é mais destemida, tem pessoa que é mais devagar, então mais cautelosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com relação à mentoria, é um acompanhamento mais longo, igual eu falei. Eu tive consultoria que durou até 6 meses. Consultoria que virou mentoria e que durou até 6 meses. Então, na mentoria eu falo que a gente pode cobrar um ticket maior, tá? Porque você se desgasta mais, você passa muito mais tempo, né? Um processo muito maior, muito mais longo. Você pode cobrar um ticket um pouquinho maior, tá? Dependendo do tema e da complexidade do tema, né? Da mentoria que você vai ajudar a pessoa. Então é muito legal. E é muito escalável também. Às vezes a pessoa fecha uma mentoria com você, no ano seguinte ela tá com vários outros projetos e ela fecha outra e vira uma comunidade, uma corrente do bem aí, tá? Você disponibiliza mais tempo para desenvolver o projeto a 4 mãos, não é diferente igual da consultoria que você entrega um relatório com sugestões de melhoria, né? Com sugestões de resolutividade. A mentoria não, vocês fazem realmente junto, em conjunto, tá? Outra possibilidade extremamente rentável que dá para usar o seu conhecimento. Palestras, gente. Palestras de mundo corporativo. Independentemente da sua área de atuação, nós somos generalistas. A gente pode dar palestra. O enfermeiro tem respaldo legal para dar palestra, né? Pode dar palestra, pode dar treinamento, pode dar... Em todas as modalidades requer planejamento, todas essas. E a palestra não é diferente. Essa mais ainda, você consegue desenhar uma esteira de produto, de palestra, de temas. Inclusive, eu falei ontem na live de ontem, que você pode se basear no calendário da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Enquanto enfermeiro, você é um profissional de saúde. Então, você tá ali disseminando informação de qualidade de vida e prevenção para toda e qualquer comunidade, seja ela instituição de saúde ou corporativo. Então, você pode fazer uma esteira de produto
O que eu quero dizer com esteira de produto? Você pode desenhar vários tipos de palestra. Pega lá o calendário da Organização Mundial da Saúde. Quais são os temas que você se identifica mais? Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, saúde mental. Você pode, inclusive, dar palestras. Você pode vender esse produto para convênio, pode vender para RH. Tá, vende muito nos setores de saúde, você pode vender para medicina, segurança do trabalho, porque eles são obrigados a ter uma pessoa de referência para dar palestra em CIPA, né? Na CIPA você pode abordar diversos temas como primeiros socorros, que mais? Sobre, você pode abordar temas sobre saúde de forma holística, abordando diversidade de temas como ansiedade, depressão, suicídio, relações sociais no próprio trabalho, resiliência, efeito que veio na pandemia, como lidar com as emoções. Gente, você é um profissional de saúde, sabe? Abre a cabeça de vocês. Vocês podem fazer tudo isso. Vocês devem fazer tudo isso. Vocês podem monetizar o conhecimento de vocês. Não, veja que tudo que eu trouxe não tem nada mirabolante. Não tem nada nossa, que projeto gigante, maravilhoso. É tudo que realmente são possibilidades tangíveis. São possibilidades que você não para pra pensar que você tá perdendo dinheiro, que você pode fazer. É só sentar na frente do seu computador, desenvolver tudo isso no seu dia de folga ou num dia que você estaria vendo Netflix, desenvolver esses produtos e colocar para vender nas redes sociais e fazer uma renda extra, fazer coisas paralelas. Isso é empreender, né? Tem muita gente que tem esse tabu. Isso é empreender. Você consegue fazer grupos no Facebook, né? Captar cliente por lá. Tem milhares, gente, de empresas querendo um monte de coisa, pessoas qualificadas que não estão acostumados a fazer isso. Outra possibilidade que tá aí, viralizando no mundo da enfermagem é RT. Tem um monte de enfermeiro que não sabe que a gente é responsável técnico agora, que você pode solicitar a sua responsabilidade técnica lá no Corém e você vender, tá? Você pode assinar como responsável técnico para instituições de saúde. Enfermeiros que desejam atuar na prestação de RT como autônomo, independente, você não precisa abrir seu CNPJ para fazer isso. Você pode fazer isso com seu CPF. O Corém normatiza a anotação da RT por profissionais liberais, que somos nós, né? A gente tem respaldo legal. Você pode vender isso para instituição de saúde, ambulatórios, clínicas, e não é barato, é caro. Tem muita gente que não sabe disso, tá? Isso não tem nada a ver com a sua experiência, tem a ver com o seu Corém, enquanto você é enfermeiro, né? Outra possibilidade extremamente relevante hoje pra gente captar e ter uma renda extra rápida é o acolhimento da demanda espontânea. Quem nunca, enquanto profissional, tá tudo certinho. E quem nunca, enquanto profissional, já não foi requisitado por um parente, um vizinho, uma indicação de um amigo para realizar qualquer procedimento em domicílio? Duvido que você não tenha passado por isso. A gente passa toda vez. Para muitos pode ser apenas um singelo atendimento. Só que, gente, é aquilo que eu volto a repetir lá no começo da live: mente empreendedora. Você precisa ver possibilidade em tudo, inclusive nesses singelos procedimentos e atendimentos que você faz. É necessário ter um profissional capacitado para ali fazer o que foi requisitado, não é? Né? Esse tipo de... Você não estudou? Você não foi ali requisitado? E por que você não pode monetizar? Por que você não pode cobrar? A gente precisa ver essas oportunidades de conscientizar a população que a nossa mão de obra ela vale ouro, né? A gente estuda para estar ali. Não é, a gente não pega um cursinho, a gente faz 4 anos de faculdade, mais um monte de especialização. Pra pessoa chamar a gente, não, é rapidinho, só um atendimento. Tá, tudo bem, mas meu atendimento é R$120, R$250. Nossa, mas tudo... porque eu estudei, eu trabalhei. Porque você chama um médico, ele vai lá e é de graça? Não, você é enfermeiro, você vai fazer o atendimento. Entendeu? Qualquer que seja o procedimento. Você tá ali prestando um serviço. E isso precisa ser valorizado. E se você próprio não se valoriza, quem que vai se valorizar? Se você não começa a colocar isso em prática,
Sabe? Independente de... Ah, mas é um procedimento aqui, só uma injeçãozinha intramuscular. Então, tem uma tabela lá no Corém que a injeção é tanto, mas a minha mão de obra é tanto, então o meu valor é X. Simples assim, gente. Ai, nossa, como você é mercenária. Não, filha, eu não sou mercenária. Eu estudei pra isso, eu estou monetizando o meu conhecimento. Entende, gente, o que eu quero fazer? Que eu quero falar? Sabe, uma medicação, uma aplicação, vacina, uma medicação endovenosa, um acompanhamento de parâmetro, um furinho de orelha. Não importa o procedimento. Monetiza, cobra. Você é um profissional de saúde qualificado. Você sabe o que você está fazendo. O seu Corém custa caro. A gente paga todo ano. Né? E quando a gente faz alguma coisa errada, ainda vão lá denunciar a gente. Então a gente tem que ter postura de uma mente empreendedora. Né? A normatiza do conselho do Corém chama esse tipo de atendimento de demanda espontânea. Então, quando você é requisitado por um atendimento de demanda espontânea, você tem que cobrar. Simples assim. E, de novo, mesmo se você estiver trabalhando, não tiver com um vínculo formal. Você tem esse direito, né? Mas lembrando, gente, esse atendimento, vou só fazer um adendo aqui. O atendimento da demanda espontânea, eu sempre falo aqui pra vocês, eu sou chata com relação às exigências legais do nosso conselho de classe. Então, assim, vai atender, mostra porque também você está cobrando, que você não é qualquer profissional da saúde. Leva seu tablet ou leva, se você não tem dinheiro ainda para você contratar um prontuário eletrônico, que é o PEC, para você evoluir os seus pacientes, né, para você ter segurança de que atenda às exigências da LGPD, né, você vai evoluir num papel e faz a pessoa assinar, leva um termo de livre esclarecido que ele tá ciente, né, seja um profissional de verdade, seja um profissional que faça as coisas que não seja igual as pessoas os profissionais medianos estão fazendo. Mostra por que é diferenciado o seu atendimento. Evolua aquele paciente, entenda, conheça, pergunta, fala, se refere pelo nome, pergunta a idade, o que se tem doenças, faz uma mini anamnese. Ah, não, mas é só um procedimento. Eu sei, mas eu sou uma enfermeira e eu preciso fazer isso, porque eu preciso evoluir você no prontuário. Nossa, não sabia que você fazia tudo isso. Nossa, que legal. Né? Olha que legal. Então, dali é uma grande, por isso que eu falo, veja a oportunidade em tudo. Só ali, nesse atendimento da demanda espontânea, você consegue captar o cliente de outras formas. Você começa a perguntar alguma coisa da vida dele, alguma doença pregressa, ou alguma doença crônica, alguma coisa, fala assim, fulano, você não quer me contratar o meu serviço e eu vou te acompanhando? Gente, vocês precisam achar possibilidade em tudo. Em tudo, em tudo. Pegando o gancho desse atendimento do acolhimento da demanda espontânea, é ali que você pode desenvolver, inclusive, o seu consultório online e fazer atendimento. Isso é uma tendência muito grande agora entre os enfermeiros empreendedores, tá bombando. Né? Eu tenho um consultório online, onde eu atendo pacientes com doenças crônicas, porque eu sou da parte da prevenção, né? E lá eu tenho toda uma estrutura. Não falei pra vocês que eu uso o Trello? Dentro do Trello eu tenho toda uma estrutura de consultório online, né? Que são os instrumentos obrigatórios que eu uso. Os meus protocolos, os meus POPs, procedimentos operacional padrão, né? Eu uso a metodologia da SAI. Eu não lembrava como que era a SAI, fui lá e revisitei a SAI. Né? Então eu tenho toda a minha estrutura de consultório lá. Toda. E assim, se, graças a Deus ainda nunca aconteceu, mas tiver uma denúncia, tá lá. Ninguém me pega, por quê? As pessoas não estão lidando com um enfermeiro mediano. As pessoas estão lidando com uma profissional de verdade capacitada. Por isso que você tem que monetizar o seu atendimento. Inclusive no atendimento da demanda espontânea. Entendeu? Sabe, eu desenho o meu plano de negócio, o meu público-alvo, as minhas ferramentas, o meu PEC tá lá, o meu aplicativo para fazer o telemonitoramento do meu paciente. Então não é qualquer atendimento. Não é um atendimentozinho igual outros profissionais de outros profissionais de saúde fazem, de 10, 15 minutos. Por isso que eu sou defensora de monetizar. Né? A gente tem que aprender a cobrar. Mas para cobrar, você vai explicar pra pessoa por que você tá cobrando. Eu te cobro porque eu pago um prontuário eletrônico, ou eu evoluo o paciente, ou, né? Enfim, tudo bem estruturado.
Mesmo se você não tem toda essa estrutura, o seu trabalho requer, a sua prestação de serviço requer um conhecimento por trás. E esse conhecimento, ele custou dinheiro para você, né? Esse conhecimento, ele teve um custo de tempo e de dinheiro. Então, a gente não tá falando aqui com pessoas que não têm habilidade para fazer um atendimento bem feito da demanda espontânea que seja, ou do seu consultor online, não importa, né? De forma segura. E se você tem, mediante todas essas possibilidades que eu trouxe aqui para vocês, mesmo assim vocês têm ainda algum receio de largar, faça tudo isso sem largar o trabalho de vocês, façam tudo isso de forma paralela, mas tenham em mente de vocês sempre: a enfermagem é uma profissão autônoma, como qualquer outro profissional de saúde. A gente não depende, a gente não tem patente acima da gente, de ninguém. Então a gente pode trabalhar de forma totalmente livre, tá? Totalmente livre. Em regra, inclusive, além de a gente ter o exercício da enfermagem de forma autônoma, não existe nada escrito na CLT que proíba a gente, estando registrado, empregado, possua algum negócio ou faça qualquer coisa por fora do nosso horário de trabalho. Então a gente não tá empreendendo e não tá monetizando o nosso conhecimento e não tá tendo uma mente empreendedora porque a gente não quer. Porque e tendo uma renda extra porque a gente não quer. Tá? Porque vocês não querem. Falta de conhecimento, falta de arregaçar as mangas e falar assim: poxa, olha quanta oportunidade eu tô deixando pra trás. A gente falou muita coisa legal aqui nessa live. Depois vocês voltam, tá, gente? E revisita. Porque realmente é muita possibilidade legal que eu trouxe aqui pra vocês. E existe infinitas possibilidades, senão a gente vai se estender muito, né? E assim, é aquela coisa de sempre. Ai, eu fico com medo, não sei o que eu preciso abrir eu tenho que abrir meu CNPJ, mas eu trabalho e eu não posso abrir, porque senão eu perco meu... Gente, tudo mentira, tudo crença limitante. Você pode fazer tudo isso, inclusive ter o seu consultório online, ou presencial, ou híbrido, não, presencial não, ou híbrido, com o seu CPF. Né? Na Masterclass eu falo um pouquinho, na minha mentoria eu falo muito, eu ensino de cabo a rabo fazer isso até a prática, tá? Até a prática. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito tranquilidade de trazer tudo isso pra vocês, muita tranquilidade, porque eu vivo isso. É muito difícil, né? A gente não consegue sustentar, falar uma coisa se a gente não vive, se a gente não tem conhecimento e bagagem pra isso tudo, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu espero que vocês saiam daqui reflexivos, que seja de um pontapé inicial pra sua viradinha de chave na sua cabecinha, tá? Se você tá inseguro por algum motivo, tem alguma dúvida, pode mandar no meu direct, que eu faço questão de responder. Eu respondo todo mundo. Tá bom, gente? E a gente vai encerrar essa semana do aquecimento, né, da semana pré-masterclass com chave de ouro, porque essas oportunidades que eu trouxe são coisas fáceis de você desenvolver, né? Eu trago todos os temas da live com muito carinho, e a partir de segunda-feira a gente começa o nosso evento fechado lá somente para os inscritos, que vai acontecer lá no YouTube. São 3 aulas de puro conteúdo, né? Lá eu vou ajudar muito vocês na questão de dar o pontapé inicial para você começar a construir o seu projeto, seu empreendedorismo na enfermagem. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link tá na minha bio. Se vocês quiserem, eu mando o link para vocês, tá? Então, chegou a hora. Chegou a hora de vocês fazerem diferença para vocês em 2024, ser bem diferente. Eu falo muito isso aqui no meu perfil sobre tomada de decisão, né? Eu falo muito. Eu sempre vou insistir muito nesse assunto com vocês, porque eu sei o quanto isso faz a diferença na minha vida e vai fazer diferença na vida de vocês. A grande verdade é que as pessoas têm medo de errar. Isso é muito difícil. Eu sei que é uma questão individual de cada um, mas essa questão do medo de errar pega bastante. E com isso a galera acaba ficando com o freio de mão puxado, vive com essas incertezas, né? E essa noção de risco, tem muito medo, faz com que a gente se limite em um determinado contexto e a gente acaba se diminuindo, né? Por isso não se permite arriscar, não tem coragem, ficando totalmente paralisado. E o medo paralisa a gente mesmo,
né? Mas ao longo prazo traz um dos piores sentimentos que a gente pode ter como enquanto ser humano. Aliás, eu acho que é alguns, né? O arrependimento e frustração. Porque lá na frente vem um pensamento, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Então tira essa questão do medo de errar. Eu acho que um dos maiores erros fatais da nossa vida hoje é a falta de coragem de fracassar, né? A falta de humildade, porque muitas vezes esse sentimento está muito atrelado a questões de julgamento de outras pessoas com relação a gente. Nossa, se eu perder tudo, o que vão pensar de mim, né? O que vão falar de mim? Esses pensamentos vêm na nossa cabeça. Então, essa falta de humildade, de medo de fracassar, ela é muito pesada. Eu sei como é. Com isso tudo, a gente fica em cima do muro, não toma coragem de fazer o que tem que ser feito, fica nesse dilema, né? Se eu tentar e se eu errar, e se eu ficar deprimido, então eu nem vou tentar. Né? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso que paralisa a gente mesmo, não consegue fazer a gente expandir, se desenvolver, ficando preso e não dando nunca o próximo passo. Né? Eu acho que essa noção de risco, de acreditar que é com o erro que você vai aprender, é fundamental. Eu acho que na vida é isso. A gente tendo essa visão já nos ajuda muito na tomada de decisão. E como eu sempre falo, gente, o não nós já temos, né? O desafio aqui que eu quero pra vocês é transformar o não em por que não, tá? Então eu deixo essa frase aqui pra encerrar a nossa semana de pré-aquecimento, pré-masterclass, encerrando com vocês. Coloca isso na cabecinha de vocês. O não a gente já tem. O nosso desafio é transformar o não em por que não. Por que não? Por que não com você? Tá bom? É isso, gente. Espero vocês semana que vem lá na Masterclass. Aproveitem o conteúdo que eu fiz com muito carinho. Meu maior desejo aqui é ter uma legião de enfermeiros, de enfermeiras empreendendo, vivendo uma vida abundante, confortável, com mais qualidade de vida com a sua família. Eu desejo mesmo, do fundo do meu coração, tendo o direito de viver de forma digna, sem precisar só ter um salário final do mês, né? Tendo a possibilidade de conhecer outras formas de ganho e escalabilidade financeira. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana e sextou. Beijo.